Que o Excel é uma ferramenta incrível, disso você já sabe, mas e que ele consegue resolver problemas utilizando inteligência artificial. Você também sabia? Se não, fica aqui que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho e resolver um problema utilizando inteligência artificial dentro do Excel. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos e hoje vai ser um vídeo, digamos, um pouco exclusivo. A gente ainda não fez com esse tema aqui ainda dentro do nosso canal, que a gente vai utilizar um algoritmo genético, para resolver um problema com várias restrições que a gente tem aqui dentro do nosso Excel, ok? Mas antes de a gente começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, clica no like também para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas e vamos lá, vamos entender. Bom, pessoal, antes de a gente começar aqui, vamos entender o seguinte: a gente vai pegar um contexto aqui em específico para a gente resolver um problema X, tá? Que é o seguinte: você, nós trabalhamos em uma transportadora e precisamos fazer um transporte entre duas cidades. Básico. Entretanto, com apenas um caminhão, você não consegue transportar toda a carga daquela empresa. Existe um limite de peso e volume, concorda comigo? Não dá pra gente transportar um avião em cima de um caminhão, pelo menos não que eu saiba, tá? Todo caminhão ele tem suas restrições de peso e volume, beleza? E qual que é o problema central aqui? Cada carga que a gente vai trabalhar aqui dentro, cada caixinha que a gente vai trabalhar dentro dessa transportadora, ela tem um peso, ela tem um peso diferente e um volume, que é o tamanho daquela caixa, diferente também. E cada uma dessas caixinhas tem um valor de transporte diferente. Então, para a nossa empresa, qual que é o principal requisito que a gente tem que cumprir? Obter um maior lucro. E quais caixas a gente vai transportar? A caixa 1 e a caixa 2, a caixa 1 e a caixa 3, a caixa 2 e a caixa 3, sempre respeitando peso e volume do nosso caminhão, ok? Sendo assim, qual carga será levada pelo caminhão? Lembre-se que o objetivo é maximizar o lucro, como a gente falou anteriormente, certo? Pessoal, pensa o seguinte, você tem lá 30 caixas, no nosso exemplo a gente tem 20, tá? 15, 20 que seja. E cada caixa tem um peso e um volume diferente e cada uma tem um valor de transporte diferente também. E a gente tem que colocar dentro desse caminhão as caixas mais valiosas, que vão nos dar mais lucro. Só que nem sempre ter um maior lucro vai me permitir que eu respeite as restrições do caminhão. Porque qual que era o maior lucro possível que a gente poderia ter? Coloca as 30 caixas, 15, 20 caixas dentro daquele caminhão e vai embora. Entretanto, pode ser que ele não caiba por conta do volume, ou então pode até caber, mas o peso vai se exceder e o caminhão não vai nem sair do lugar, ok? Então, a gente tem que ter o maior lucro respeitando essas restrições. Então, para isso, a gente vai trabalhar com um algoritmo chamado algoritmo genético, tá? O que são esses algoritmos genéticos? Os algoritmos genéticos, eles se equiparam à evolução das espécies, certo? A nossa evolução, tá? A gente vem evoluindo cada vez mais, ok? Há uns milhares de anos atrás, a gente tinha um cérebro de um tamanho, agora a gente tem um cérebro maior, e aqui dentro a gente vai funcionar da mesma forma. Como assim, Henrique? A gente vai utilizar aqui o algoritmo que está dentro do solver. Eu vou mostrar como que a gente habilita o solver também. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte: o solver ele vai criar para nós uma população, certo? Ele cria lá uma população. O que é essa população? É um conjunto de combinações aleatórias que ele cria. Então, por exemplo, a gente tem a caixa de 1 a 20. E aí, na primeira população, ele vai levar a caixa 1, 2, 10 e 12, por exemplo. E aí tem o lucro de 10 mil. Na população 2, ele vai levar a caixa 4, 7, 9 e 20. E aí ele tem um lucro de 12 mil. E o que ele vai fazer? Essas populações, qual que é o intuito? Qual que é a evolução aqui? Qual que vai passar para um próximo nível? Aquela combinação que gera o maior lucro para nós. Então, aquelas combinações, aquelas populações que tiverem um lucro baixo, serão zeradas, mortas e ficarão para trás. E as próximas gerarão outras será evoluído, gerará outras populações. Que foi assim com a gente, não foi? Lá atrás, segundo Charles Darwin, quem sobrevive? O mais forte, o que mais se adapta, certo? E aqui funciona da mesma forma. Então tem um algoritmo, eu não sou especialista nesse algoritmo, tá? Para quem trabalha mais com machine learning e ciências de dados vai saber explicar muito melhor que eu, mas basicamente esse algoritmo genético, ele é dessa forma. Cria-se combinações aleatórias e essas combinações vão sempre evoluindo até chegar em um ponto que a população, que no caso é a nossa atual, é a mais evoluída, é aquela que chega mais perto do nosso objetivo, que é maximizar o lucro, tudo bem?
Essa técnica é aplicada em problemas de busca e otimização. Então é isso que a gente está fazendo. A gente quer buscar qual é a melhor combinação possível e otimizar o nosso lucro. Então, qual é a combinação de caixas que vai me dar mais lucro? É a caixa 1, 2 e 3? É a caixa 2, 10 e 12? Não sei. Isso quem vai falar pra gente é o algoritmo, ok? E como que funciona esse algoritmo então, né? Aquele que mais se adapta, sobrevive e produz a próxima geração. Então aqui eu deixei um esqueminha, peguei na internet esse esquema, que é o seguinte, ó. Cria uma população inicial, como eu falei, faz o teste de adaptação. Se ele respeitou as restrições, acabou. Ele foi lá, ele atingiu o peso, ele está dentro do peso máximo, dentro do volume máximo e está dentro do valor máximo. Acabou, morreu, acabou o nosso algoritmo aqui, ele chegou no final. Depois, se ele não atingiu, ele faz uma nova seleção, faz um novo crossover, uma nova combinação desses valores que se sobressaíram da etapa anterior e faz uma mutação e assim ele vai indo até chegar no nosso ótimo global ou ótimo local, que é basicamente aquele ponto em que não tem mais como melhorar nesse momento, ok? Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem nossos dados, e aqui a gente tem o ID, que são as identificações das nossas caixas, tá? Então a gente tem a caixa numerada de 1 a 20, depois a gente tem o peso de cada uma dessas caixas, o valor, né, quanto que a gente vai ganhar por transportar aquela caixa, a gente tem o volume que aquela caixa ocupa dentro do nosso caminhão, e aqui essa coluna de incluir é o seguinte, é uma coluna binária que vai falar pra gente o seguinte: se ela estiver marcada como 1, significa que aquela caixa está na nossa viagem. Se ela estiver marcada como 0, significa que ela não vai nesse caminhão, que ela não vai nessa viagem, ok? E para isso a gente vai utilizar o Solver. O Solver ele é uma ferramenta que a gente pode até fazer um mini curso completo sobre ele também, que ele é muito vasto e não é intuito entrar fundo nele agora, tá? Ele é uma ferramenta que nem vem habilitada dentro do Excel. Para habilitá-lo, você vai ter que fazer o seguinte caminho, ó. Arquivo, você vai clicar aqui em Opções, beleza? E dentro de Opções vai ter a parte de Suplementos aqui. Beleza? Você vai clicar em Suplementos. Aqui embaixo, onde está Gerenciar suplementos do Excel, clique em Ir. E aqui vai ter a opção do Solver. Basta que você marque aqui a opção do Solver, o meu já está marcado, e clique em OK. Ele vai pensar um pouquinho e o Solver fica localizado na nossa guia dados. Ó, guia dados. Lá no final a gente tem aqui o Solver, beleza? Basta eu clicar aqui, ó, eu já estou fazendo alguns testes aqui, vou limpar isso aqui rapidinho. Prontinho, dei uma limpada aqui e basicamente a gente vai entender na hora que a gente for fazer o nosso exercício como que funciona o Solver, beleza? Mas basicamente essa é a ferramenta. Agora a gente precisa fazer o seguinte, eu coloquei aqui ó, como volume máximo, né, 380, é o máximo de volume que cabe dentro do meu caminhão. E como peso máximo, eu coloquei como padrão também, que o meu caminhão consegue transportar no máximo 7.000 quilos, tá? Eu não coloquei unidades de medida aqui, mas basicamente são 7.000 quilos, beleza? E agora a gente precisa fazer o seguinte, ó, volume atual, ok? Esse volume atual é o objetivo, um dos objetivos que o Solver terá que cumprir para nós, né, que o algoritmo genético terá que cumprir para nós, para chegar na solução, na melhor solução. Então, ou seja, o volume atual nunca pode ser maior que o volume máximo. Como que a gente vai fazer para calcular esse volume atual? A gente vai utilizar uma função chamada SomaC, que tem vídeo dela já aqui no canal. Intervalo, o que é isso? A gente vai selecionar a coluna de incluir, ou seja, ele vai incluir, entre aspas, igual a 1. Ou seja, intervalo soma, a gente está falando de volume, então essa coluna. Olha só, o que o SomaC está fazendo aqui para mim? Ele vai somar o volume aqui, somente se estiver marcado como 1, ok? Então fecho meus parênteses e dou um Enter. Eu não vou entrar a fundo na SomaC, porque, como eu falei, já tem aula dela aqui no canal. Volta aí nos vídeos anteriores que você vai pegar ela certinho, beleza? E aí, olha só, se eu trocar aqui, ó, esse 1 para 0, ele vai diminuir ali. Trocar esse 1 para 0, ele diminui também. Então, ou seja, ele só está acrescentando como volume aquilo que está marcado como 1, beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui para o peso atual. Então, olha só, igual, SomaC. Meu intervalo é o de incluir, como a gente já viu. Meu critério é o 1 entre aspas, né? Igual a 1 entre aspas. E meu intervalo soma agora é de peso, minha coluninha B, beleza? Então, olha só. Por essa combinação que a gente fez na mão aqui, ele está dando 2.679 de peso, né? Sendo que eu consigo transportar 7.000. Então, olha só. Valor máximo. O que é esse valor máximo aqui? É o máximo que eu consigo ganhar transportando essas 20 caixas. A gente sabe que a gente não vai conseguir colocar as 20 dentro do caminhão, mas se eu conseguisse, quanto eu ganharia? Então basta eu somar toda a minha coluna de valor, beleza? E o valor atual é a mesma coisa. Eu vou utilizar aqui o meu SomaC, meu intervalo é de incluir, o meu critério
sendo igual a 1 e o meu intervalo soma é o de valor agora, beleza? Olha só, pessoal, se vocês repararem, com essa combinação que a gente criou aqui manualmente, eu estou tendo um lucro de 62.695, sendo que o máximo que eu posso atingir é de 105 mil. Olha só, se eu colocar mais um aqui, o que significa? Ó, aumentei, estou tendo mais lucro. E agora, se eu colocar esse daqui aleatório, estou tendo mais lucro. E respeitando as condições, isso que é o mais importante. Para a gente facilitar na hora da gente ver se realmente deu certo o nosso exercício, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar uma formatação condicional dentro de volume máximo e dentro de volume atual e peso atual. Ou seja, a gente vai selecionar aqui o volume atual, vamos lá em página inicial, formatação condicional, realçar regras das células, é menor do que, tá? A gente vai colocar aqui é menor do que, melhor, vai fazer o seguinte, ó, que tem que ser menor ou igual a. Então a gente vem aqui em nova regra, beleza? A gente vai selecionar aqui agora, formatar apenas células que contenham. O valor da célula é menor ou igual a, tá? É menor ou igual a o valor que estiver dentro de volume máximo. Se esse valor for menor ou igual ao que está em H3, significa que ele está ok. Então eu vou pintar isso aqui de vermelho, beleza? Então eu pinto aqui em vermelho e dou um ok. Posso dar um ok? Não, de vermelho não. A gente vai pintar de verde, né? Porque ele só vai estar vermelho se estiver acima daquilo. Então a gente vem aqui em gerenciar regras, seleciona essa daqui, a gente vai editar regra. Vamos trocar aqui essa formatação, Henrique, para um verdinho, beleza? E agora sim, ó. Se ele for menor, se o volume atual for menor que o volume máximo, tá verdinho, tá? Então, ó, vamos colocar aqui um monte de 1, ó. 1, olha lá, ele já passou. E aí, para não ficar em branco, vamos repetir isso daqui agora, só que para sendo maior. Então, nova regra. Vamos colocar aqui apenas células que contenham. É maior do que, tá? Então, a gente coloca aqui, ó. É maior do que o quê? O nosso volume máximo, beleza? E aqui, como formatação, eu vou colocar o vermelho. Agora sim, o vermelho, beleza? Dou um ok, show de bola. E agora a gente pode repetir a mesma coisa. Olha só, se eu colocar aqui zeros, ó, 0, ele abaixou. Então eu vou repetir essa mesma formatação condicional para o peso máximo. Ou seja, se for menor ou igual ao peso máximo, verde, se for maior, em vermelho. Mas eu vou fazer isso fora do vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande, ok? Pronto, pessoal, olha só, já coloquei aqui a minha formatação, então olha, se eu colocar mais alguns uns aqui, repara que ele respeita o peso atual, mas não respeita o volume máximo. Ele respeita o peso máximo, mas não respeita o volume máximo, certo? Então, vocês podem tentar aqui ficar brincando e tentar achar qual que é a melhor forma possível da gente colocar, ter o maior lucro e respeitando as duas condições, beleza? A gente pode fazer isso. Deixa eu colocar aqui uma linha de grade para ficar mais fácil da gente entender isso daqui. Ou então, a gente pode rodar um algoritmo um algoritmo evolucionário que vai resolver esse problema pra gente. Como que a gente vai fazer tudo isso, tá? Inclusive, recomendo que você tente aí fazer, anotando aí as suas previsões, tá? De qual você acha que vai ser, e depois comparar com o resultado do nosso algoritmo, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Olha só, vamos selecionar lá então a nossa guia dados. Vou clicar aqui no Solver e olha só que interessante. Definir o objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é que o valor atual seja o quê? Maximizado. O valor atual tem que ser maximizado, beleza? Que é o que está lá em H8. H8, perfeito. Alternando quais células? Quais células serão alteradas para que esse valor seja maximizado? A gente vai selecionar agora toda a nossa coluna de incluir. Henrique, por que toda a coluna de incluir? Muito simples. Porque se tiver 0 ali, ou 1, ele não altera meu soma Cs, ou seja, se tiver 0, não vai, se tiver 1, vai. Então, o solver, o algoritmo, vai entender isso e ele vai saber que se ele colocar 1, ele aumenta, se ele colocar 0, ele diminui, beleza? E agora a gente vai colocar as nossas restrições, que aqui são duas que são práticas e uma que é teórica, digamos assim, uma que é mais a parte científica do negócio, tá? Qual que é a primeira restrição? Vamos clicar aqui em adicionar. A primeira restrição é que o volume atual seja menor ou igual ao quê? Ao volume máximo. Essa é a nossa primeira restrição. Vou dar um ok. Depois vamos adicionar aqui uma segunda restrição, que é o nosso peso atual ser menor ou igual ao quê? Ao peso máximo. Perfeito? Clico em ok. E por fim, pessoal, olha só, vou clicar aqui em adicionar.
eu vou clicar aqui, ó, em binário, tá? Vou clicar aqui em binário e vou selecionar agora toda a minha parte de incluir aqui. Porque senão, pessoal, o algoritmo vai entender, ele vai colocar um em tudo e pronto, acabou. E não é isso que eu quero, tem que ser binário, ok? Dou um ok. E agora, provavelmente no seu solver, ele está selecionado aqui como a parte de não linear. Você vai ter que trocar aqui, ó, para um método de seleção evolutionary, né, que é o algoritmo evolucionário, esse que a gente está trabalhando. E eu vou clicar em resolver. E reparem, eu vou dar um zoom, lógico, aqui nessa edição, mas reparem aqui para mim nossa barra de status aqui embaixo, ó. Vou clicar em resolver. Olha só, repara que é o seguinte, ele está colocando aqui pra gente, por enquanto, ó, encarregado. O que é isso? É o valor máximo que ele achou, que é aparentemente, nesse momento, o maior valor de lucro que a gente pode ter. Esses subproblemas são as populações que ele está criando para testar se realmente isso daqui é o melhor lucro possível, ok? E aí vamos deixar rodando mais um pouquinho para a gente ver aqui as populações, o algoritmo mesmo em ação, ok? Provavelmente aqui na solução da avaliação ele vai colocar 1 no final, tá? E aí agora olha só que interessante, ó. O solver retorna para mim o seguinte: o solver não pôde aperfeiçoar mais a solução, todas as restrições foram satisfeitas. Então olha só que interessante. Vou pegar aqui, ó, colocar essa parte do solver para cá e olha só que interessante. As duas restrições foram satisfeitas. Repara que o meu caminhão ele é um caminhão pequeno. Por quê? Eu tenho um peso máximo de 7.000 e eu estou transportando 3.367, ou seja, eu conseguiria transportar muito mais peso. Entretanto, o volume do meu caminhão é muito pequeno. Então, qual que é uma possível proposta de solução que a gente poderia dar para essa empresa? Lógico, primeiro a gente resolve o problema dela falando o seguinte, olha, transportando essas caixas aqui, vou dar uma aqui nesse solver, olha só, transportando essas caixas que estão com 1, que é o item 1, 2... 5, 6, 7, 8, 9, vocês terão um lucro de R$ 89.058. Entretanto, se a gente conseguir aumentar o volume desse caminhão, a gente tem como transportar muito mais peso, então provavelmente o lucro seria ainda maior, certo? Então olha só, eu poderia ter um valor máximo de lucro de 105.759, mas eu tive um volume máximo, né, nesse momento de 89.058, visto que por 2 metros cúbicos, digamos assim, não sei se posso chamar de metro cúbico, também me desculpa se eu errei aí essa metragem, mas o meu caminhão ele não consegue transportar outra carga, beleza? Então, qual foi o teu resultado? Você conseguiu chegar aqui próximo ao algoritmo evolucionário ou não? Passou longe? Comenta aqui embaixo o que você achou e se você quiser mais vídeos sobre outros algoritmos que a gente tem dentro do Excel, outras soluções de inteligência artificial que a gente tem aqui dentro, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos também e te vejo no nosso próximo vídeo.